Gente bonita, em Goiás, 7 horas e 30 minutos da manhã, 23 graus Celsius, mas eu acho que está mais fresco que isso. De toda forma, é uma manhã agradável. Logo após um dia muito interessante. O estado, cujo nome não podemos mencionar, atacou um prédio ao lado da Embaixada da República Islâmica do Irã, em Damasco, na Síria. E entre 6 e 8 pessoas foram desvividas por ocasião desse ataque. Por algumas horas, o mundo ficou esperando a resposta da República Islâmica. O mundo e o próprio ente sionista. As opções eram basicamente duas na visão israelense. A República Islâmica poderia responder da mesma forma, atingindo um prédio do Estado ilegítimo, né, e desvivendo pessoas. Poderia dar então uma resposta desproporcional, usando, por exemplo, o míssil Fatah 2, um hipersônico, que o Irã tem e nenhum país do Ocidente possui. Muita gente estava torcendo por isso. Mas muita gente estava acreditando que a resposta do Irã seria não fazer nada. Tipo a Turquia, sabe? Por isso que o Erdogan perdeu as eleições, inclusive. Muita falação e nenhuma ação. A maioria que ele estava nessa resposta. Qual será a resposta da República Islâmica? Nenhuma. Então veio a resposta do Irã. De uma inteligência soberba. O que o Irã fez? Invocou o artigo 51 da Carta da ONU, que é o direito que toda nação tem de se defender de uma agressão. E o Conselho de Segurança tem a obrigação e um prazo para dar uma resposta. Então o Irã levanta a bola, poucas horas depois a Rússia cortou. A Rússia convocou para hoje uma reunião do Conselho de Segurança, que basicamente deixa as coisas da seguinte forma: se o Conselho de Segurança não fizer nada, o que é o mais provável, legalmente o Irã pode declarar guerra justa e legítima contra o Estado ilegítimo. Olha só que ironia, né? O que provavelmente as autoridades do Estado, cujo nome nós não podemos dizer, queriam, é que a República Islâmica cometesse um ato de agressão, e aí eles, os ilegítimos e seus aliados americanos e da OTAN, responderiam dizendo: fomos agredidos. E teriam um motivo para atacar o Irã. Só que aconteceu exatamente o contrário. Nenhum daqueles imbecis acreditava que o Irã fosse dar a resposta que deu. Nenhum. Foram pegos com as calças arriadas. O que é incrível se você for parar para pensar, porque demonstra absurda estupidez. E é óbvio que a resposta do Irã seria inteligente, não seria o que eles estavam pensando. Certo? O fato é que agora a entidade sionista está na berlinda, porque o Conselho de Segurança obriga o Estado ilegítimo a fazer alguma coisa, desocupar Gaza, por exemplo, ou a República Islâmica do Irã está autorizada para fazer alguma coisa ela mesma. E aí o Estado ilegítimo não pode alegar agressão, porque foi ele que agrediu. Percebendo a burrada, ontem mesmo Netanyahu foi à imprensa. E a resposta foi inacreditável. Quer dizer, estou sendo irônico, ela era a única que eles sabem dar.
se pousar de vítimas. Eles agrediram. Eles atacaram a embaixada de um país soberano dentro de outro país soberano. Então eles agrediram. Mas o discurso do Netanyahu foi basicamente: oh meu Deus, o antissemitismo. Eles nos odeiam, o mundo nos odeia. Somos vítimas. Por que tanto ódio? Cara, chega a ser bizarro. A resposta dele foi que o mundo odeia os judeus. Aí, desde o início eu venho falando, cara, o Estado ilegítimo atua como Estado na agressão e se defende como religião. Né? Agride como Estado e se defende como religião. Eles fazem isso desde sempre. E fizeram de novo. Como Estado, atacaram a embaixada e estão se defendendo, argumentando que sofrem ódio do mundo inteiro por serem judeus. Como se ser israelense e ser judeu fosse a mesma coisa. Mesmo considerando que oficialmente o Estado legítimo é uma teocracia, porque adota uma religião oficial e tudo mais até do que o Irã. Porque o Irã permite livremente o cristianismo, o judaísmo, o zoroastrismo. Inclusive, os armênios podem consumir bebidas alcoólicas. Apesar disso ser expressamente proibido para os iranianos étnicos, os armênios podem consumir bebidas alcoólicas. Eles são famosos pelo conhaque e pelo vinho que fazem. Como estão lá há milênios, tudo tranquilo. Eles podem produzir e consumir bebidas alcoólicas. Então você tem muito mais liberdade religiosa. E eles não são cidadãos de segunda classe. Muito pelo contrário. Não sei se vocês sabem. As minorias religiosas do Irã, cristãos, armênios, judeus e zoroastristas, cada um tem direito de eleger um deputado. É muito mais cidadania do que no estado do apartheid, que nega esses direitos a qualquer um que não seja judeu. Mas, de toda forma, o fato é que pertencer à religião é uma coisa e ser cidadão do Estado é outra muito diferente. Mas a resposta, a defesa do Netanyahu foi mais uma vez a conversinha: o mundo nos odeia. Somos odiados por sermos judeus. Estamos sendo agredidos no mundo inteiro. Aí ele cita o pai, o pai, historiador famoso, que estudou o antissemitismo pelo mundo. E o pai dele dizia que o que as pessoas sentiam pelos judeus era ódio. Traduzindo, a gente quase fez um bolão no grupo para tentar adivinhar qual seria a resposta israelense. Negariam a autoria? Aí eu falei, gente, isso não rola, porque os russos têm satélites que fazem assinatura de calor, operam com assinatura de calor, o que significa que eles detectam o local de onde saiu a bomba, a trajetória desse míssil e onde ele atingiu. Traduzindo, como o satélite russo com certeza viu o ataque e está registrado no supercomputador de Saratov, não dá para mentir dizendo que não foi eles, porque a trajetória está registrada pela assinatura de calor. Então mentir não rola. Eles mentiram no momento e 5 minutos depois os russos desmentiram, mostrando a gravação da assinatura de calor. Informaram certamente isso para o Netanyahu, que não dá para dizer que não foram eles. Então, ao dizer, sem poder dizer que não foram eles, a resposta foi que todos o odiavam.
Todos odiavam os judeus. Essa foi a resposta do Netanyahu. Como se os judeus tivessem alguma coisa a ver com o que o Estado legítimo havia acabado de fazer. Então, na prática, isso quer dizer que eles não tinham resposta, né? Ah, gente, minha mãe tá precisando de chá. Esse aqui é um chá excelente. O cachorro daqui me odeia. Gente, eu podia estar matando, podia estar sequestrando, mas eu só estou pegando as folhas para fazer chá, né? E eu nem faço isso sempre. No máximo uma vez por semana. A planta se recupera sem sofrer. Mas enfim, ficou claro pela resposta israelense que eles não têm resposta, que eles foram pegos no contrapé, não sabem o que fazer, porque recorrer à velha conversinha do antissemitismo, cara, isso só que eles não conseguiram pensar em nada, se vitimizaram. Manual do abusador, né? Primeira regra do manual do abusador: inverta a culpa, coloque a culpa na vítima. Eu espero que nenhum de vocês tenha sido vítima de abuso físico, emocional, psicológico, mas é provável que tenham sido, sim. E se vocês já fizeram terapia com um terapeuta pelo menos razoável, é muito provável também que o terapeuta tenha informado que, bom, vocês foram vítimas de abuso. E que a primeira característica dos abusadores era exatamente inverter a culpa, colocar a culpa na vítima, igual o Estado legítimo tentou fazer. Tipo, por que eles atacaram a embaixada do Irã em Damasco? Porque o mundo os odeia. Ou seja, supostamente os iranianos não citaram o nome do Irã, citaram o mundo inteiro. Na verdade, o mundo inteiro os odeia. O Irã faz parte do mundo, então o Irã os odeia. Por isso eles foram atacados. É uma coisa, cara, que não tem... um argumento que não tem nem pé nem cabeça, que nem faz sentido, e demonstra a total surpresa deles diante da espetacular resposta iraniana. Eles não sabem o que fazer. Deixa eu falar outra coisa aqui agora. Ok, isso ainda vai dar muito pano pra manga. Hoje vai ser um dia terrível. A Belle, a diplomata do nosso grupo, ela nem deve ter dormido, porque com certeza no mundo da diplomacia essa noite foi tensa, porque os Estados Unidos não vão poder dar como resposta ao Irã, que invocou o artigo 51. Os Estados Unidos não vão poder dizer que o Irã foi atingido porque o mundo odeia os judeus, certo? Essa não pode ser uma resposta. Reino Unido também não pode fazer isso. A França não vai fazer, sabe por quê? Olha que coisa extraordinária. Macron tirou umas fotos engraçadas com o Lula, né? Todo mundo riu, fez brincadeira. Mas ontem ele deu início ao processo de reconhecimento da Palestina como Estado soberano pleno e, portanto, membro de direito pleno da ONU. Então, quer dizer, o Ocidente tem um país a menos. O Conselho de Segurança tem um país a menos na defesa irrestrita de qualquer coisa que o Estado ilegítimo faça. Porque a França, depois da conversa com o tio Lula, chegou à conclusão que, bom, a Palestina deve ter direitos plenos dentro da ONU e, portanto, deve ser reconhecida como Estado.
Uau! Então agora só restou Reino Unido e Estados Unidos. Normalmente os Estados Unidos dão aos britânicos o papel mais vergonhoso. E qual seria esse papel? Dar uma desculpa? Não tem, né? Porque os próprios israelenses se entregaram. Então o que eles vão fazer? Vão vetar uma resolução da Rússia ou da China? Se eles vetarem, porque eles não fizeram nada. Se eles não fizeram nada, a República Islâmica do Irã está no seu direito. E se eles falam, bom, vamos fazer alguma coisa, desocupar a Gaza, eles sabem que Israel não vai desocupar. E, portanto, nada vai acontecer. Portanto, a República Islâmica do Irã está no seu direito. Traduzindo, não importa para que lado eles se movimentem. Ou eles fazem alguma coisa de fato, que não vão fazer, ou a República Islâmica do Irã, do ponto de vista do direito internacional, foi agredida e está, caso, e ela vai responder, quando responder, ela está no seu direito, assegurado pela Carta das Nações. Uma jogada brilhante de mestre da diplomacia iraniana. E por falar nisso, eu até queria comentar outras coisas. O Estado ilegítimo há muito tem trocado as mãos pelos pés. Eu já falei sobre essa questão deles terem fornecimento terceirizado, o que está tornando a logística deles uma merda, uma bosta, e fazendo eles perderem. Nossa, Leide, mas como é que você fala que eles estão perdendo? Eles estão bombardeando. É a única coisa que eles sabem fazer. Porque todas as vezes, sem nenhuma exceção, todas as vezes que soldados do Estado ilegítimo encontram combatentes do eixo da resistência, eles estão perdendo. Todas as vezes eles estão perdendo. Isso cria uma situação interessantíssima. Primeiro, as respostas desproporcionais, os crimes de guerra, ou burrices como atacar a embaixada, é uma resposta ao fato que eles estão perdendo todos os combates homem a homem. E segundo, lembra que eu falei sobre o Estado ilegítimo ter um exército de ocupação e não de combate? O último combate que eles enfrentaram contra Estados nacionais foi mais de 50 anos atrás, Yom Kippur, em 73. São forças de ocupação. E ocupar é muito diferente de combater. E que no combate eles não se garantiam, tanto que usam fraldas. Então, se eles não estão dando conta de alguns milhares de combatentes do eixo da resistência, imagina quando, e não se, centenas de milhares de soldados vindos do norte pelo Hezbollah, vindos do leste pelo Iraque, da Guarda Revolucionária, vindos do sul pelo Egito, entrarem no território. Se eles não estão dando conta de uns poucos, qual que é a chance deles resistirem a uma multidão? Não vão resistir. O preparo deles é atacar crianças, jornalistas, mulheres, idosos, civis. Esse é o preparo deles. Soldado, homem, quando eles vão enfrentar, eles usam fraldas Pampers. Certo? Não vão dar conta. Como eu disse ontem, a única arma efetiva que o Estado ilegítimo tem é a aviação. A artilharia deles é muito ruim. A infantaria, acabamos de dizer, é uma lástima. A marinha deles é uma bosta.
Então a única arma que eles têm de fato é a aviação. E eu expliquei que derrotar uma aviação, ainda mais num país minúsculo, é uma coisa simples. Você não tem que derrubar os aviões. Você tem que destruir os hangares e as pistas de pouso e decolagem. Derruba eles antes deles voarem. Na verdade foi exatamente isso que os próprios ilegítimos fizeram na guerra de Yom Kippur. É só destruir as pistas, os aeroportos. As pistas dos aeroportos, não precisa destruir tudo. Destrói um pedaço, que aí não tem espaço para eles decolarem. Pelo sim, pelo não, explode trechos de rodovia, onde eles podiam fazer isso. Rodovia plana, lisa. E ataca os hangares. É muito simples. Lança a saraivada de drones, tipo milhares, para saturar a defesa, e no meio desses mísseis para acertar todas as pistas e hangares identificados. Você identifica pelo satélite. E aí já era. A aviação deles nem pode decolar. Já deu. Pessoas. Tava comprando pão pro bando. E ontem eu ganhei uns pix. Aí, né? Comprei pão de queijo também. Não é bom ficar comendo muito laticínio, não, mas... ó. Enfim. Ontem ficou claro que o Estado legítimo não tem uma liderança séria. Os caras são liberais, né? Neoliberais. Usaram o Estado para ganhar dinheiro e se enriquecer pessoalmente. Só isso. Tipo, o Bolsonaro é família aqui no Brasil, né? É isso que o Netanyahu sempre fez. E aí, sempre que a população ia às ruas, ele provocava um conflito para forçar a unidade nacional. Só que agora a situação está tão feia que a população está indo na rua aos milhares, exigindo a renúncia do gabinete inteiro, não só dele. Ele tentou dar uma de Bolsonaro, né? Oh, estou doente, estou no hospital, oh, coitado de mim. Mas parece que não deu certo não, as pessoas continuam muito nervosas. Agora, a gente tem que também evitar ser inocente. Imaginar que vão substituir o Netanyahu por alguém mais humano, cara, isso é bobagem, né? Não vão. Porque o problema não é o Netanyahu. O problema é a ilegitimidade do Estado. O problema é a ideologia do Estado, que incute ódio entre os colonizadores contra a população nativa desde a mais tenra infância. Desde a escola primária, as crianças são ensinadas a odiar a população nativa original do território. São ensinadas a odiar o grupo étnico da população nativa. São ensinadas a odiar a religião da população nativa. São domesticados no ódio. Como todo israelense, com exceção dos ortodoxos, é obrigado a servir 2 anos se for mulher, 3 anos se for homem. O período que eles passam nas forças armadas, esse ódio é burilado, lapidado, se transforma num verdadeiro cristal de ódio puro, insano e desumano, que nega a humanidade das pessoas donas dos territórios que eles ilegitimamente ocuparam. Então, imaginar que a maior parte da população, amplas pesquisas concordam com isso, a maior parte da população concorda com o que o Estado ilegítimo está fazendo. O que eles discordam é da condução do que está sendo feito. Então o problema para eles não é que Netanyahu está sendo mal, é que ou ele está sendo incompetente na maldade ou não está sendo mal o suficiente. A população israelense é tão ruim e muitas das vezes pior do que o Netanyahu. Então imaginar que vai tirar o Netanyahu e todos os problemas vão se acabar, inclusive eu mesmo cantei essa pedra. Eles vão tentar vender isso, vão trocar o Netanyahu em breve
Não tem como, ele vai ser trocado. Vão criminalizá-lo, porque ele cometeu uma série de crimes, não crimes contra a humanidade só. Ele é um corrupto, desonesto. É um Bolsonaro excelência. Então vão criminalizá-lo, vão processá-lo, vão prendê-lo, como se ele fosse o culpado de tudo o que o Estado legítimo fez. Vão até falar, a culpa foi dele. Israelenses são um povo bom, amável. O problema foi o Bibi. Igual tentaram fazer e conseguiram. Com a Alemanha pós 1945. Você quase nunca ouve falar dos crimes que os alemães cometeram. São crimes que os nazistas cometeram. Você não ouve falar alemão, mas foram os alemães. Na verdade, tecnicamente não foram os alemães, né? Foram os europeus. Porque apenas 3% das vítimas do Adolf eram alemãs. Então, e a Ucrânia, Babi Yar, demonstra muito bem que eles tiveram amplo apoio da sociedade europeia. Amplo apoio. Então foram crimes que os europeus cometeram, né? Os alemães e muitos dos outros europeus. Croatas, romenos, húngaros, bálticos, poloneses, ucranianos, eslovacos, principalmente. Finlandeses não. Na verdade, vamos ser honestos, os finlandeses não participaram disso não. Nem os sérvios, por exemplo. Mas muitos povos participaram com alegria da farra nazi. Mas aí ficou fácil, né? Não foram os alemães, não foram os europeus, foram os nazis. Eles já têm experiência nisso, em diluir a culpa, atribuir a culpa que não existe mais. Porque se você bane os nazis, proíbe os nazis e culpa os nazis, é como se você dissesse, ó gente, o culpado não existe mais, vamos virar a página. Porque você não pode banir os europeus continuam existindo, os alemães continuam existindo. Então se a culpa fica nos europeus e nos alemães, que foram os culpados, a mácula nunca vai passar. Mas se eles colocam a culpa nos nazis e banem os nazis, proíbem os nazis, então não tem mais culpa. O grupo que fez não existe mais, já está tudo certo. Provavelmente o Estado ilegítimo vai tentar fazer a mesmíssima coisa. A culpa é do Netanyahu. E como a coisa está ficando muito complicada, a coisa está ficando preta, gente, para falar para os identitários, se é que ainda existe algum que me vê, o preto aqui não é por causa da cor não, tá? É por causa da noite. A noite é escura, a noite é negra. Então, se a coisa ficar preta, eles vão colocar a culpa em quem? No Likud. Pronto, o Likud é mau. Não são os israelenses. É o Likud. Simples, vão tentar fazer a mesma coisa. Mas alguma coisa me diz, camaradas, que não vai dar certo. Né? Porque a história até se repete. A primeira vez como tragédia já aconteceu. Agora vão tentar a farsa. Mas as farsas não costumam dar muito certo, não. Então é isso. Bom dia e até logo mais.